Eu me chamo Ian Moura e essa é a minha apresentação para a 20ª Jornada de Iniciação Científica da Unirio, de título Discursos de Distorção, Análise Comparativa entre as Narrativas da Pós-Verdade e da Sofística Clássica. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Juliana Bastos Marques e financiado pela Bolsa GC Unirio. A retórica clássica se faz presente ainda hoje, intrincada nos discursos políticos sociais, se configurando e se construindo com as manifestações políticas, sociais e filosóficas da contemporaneidade. Essas manifestações retóricas trazem consigo discussões que são feitas desde a antiguidade, sobre sua legitimidade, a autoridade de quem faz o discurso e as implicações disso com a veracidade ou não do discurso. E são utilizadas desde sempre como meio de garantir uma garantia de poder político, social, dentre outros. A retórica, ela sempre foi interpretada e exercida de diferentes formas por diferentes pensadores. Na própria antiguidade mesmo, ela era interpretada de uma maneira por Gorgias, de uma maneira completamente diferente por Sócrates, que vamos ver mais adiante nessa pesquisa. E por isso, essa pesquisa ela vem aqui para analisar essas interações entre a antiguidade clássica e a contemporaneidade pós-moderna, na qual a pós-verdade surge como uma forma discursiva de disputa, tanto da legitimidade da história da memória, quanto dos métodos científicos dos quais nos convencionamos. Por isso, as relações construídas nesse tipo de discurso tendem a invalidar métodos confiáveis de informação. E é nessa complexa interação entre os clássicos e a atualidade que esse projeto busca analisar, ao tentar relacionar a recepção das ideias retóricas sofistas aos processos de disseminação desinformacionais da pós-verdade, buscando também distanciar as ideias sofísticas das distorções retóricas da pós-verdade, visto que as relações retóricas dos sofistas têm uma complexidade muito grande e muito interessante, que acabam sendo recepcionadas na pós-verdade de uma maneira simplista e com características que nunca seriam possíveis na antiguidade clássica. Metodologicamente, se tratando de uma pesquisa puramente teórica, que se utiliza de modos retóricos contemporâneos para relacioná-los com métodos discursivos e retóricos da antiguidade, como uma possível recepção clássica, a pesquisa tem e teve como principal fonte a literatura, tanto dos usos retóricos dos sofistas e dos filósofos da antiguidade, tanto como fontes primárias dos diálogos helênicos clássicos e literatura da contemporaneidade sobre a retórica da pós-verdade e sobre os usos da pós-verdade. Essa pesquisa teve que ser dividida em 3 partes. Em primeira instância, analisamos os diálogos de Sócrates com determinados sofistas que tendiam a discutir e gerar reflexões acerca da natureza do discurso, verdade e conhecimento. Em Protágoras e Teeteto, por exemplo, os diálogos se centravam nas figuras ontológica e particular da verdade. Discussões estas que voltariam a surgir em debates mais recentes com o confronto das ideias de verdade, objetividade e razão, a partir do ceticismo nietzscheano e posteriormente pelo pós-estruturalismo. Esses diálogos expressam a natureza relativista sofística. Em Teeteto é dito que Protágoras afirmava que o homem é a medida de todas as coisas. E nesse mesmo diálogo, a partir dessa constatação, o significado de verdade se torna ambíguo, relativo e estritamente particular, posicionado em contraposição aos expressos por Sócrates, que em discordância parte do princípio que o conhecimento se tornaria percepção e conhecimento e, consequentemente, não seria necessário nada ensinar, já que o conhecimento já estaria dentro de cada um. Essas relações relativísticas entre a natureza ontológica, defendida por Sócrates, ou particular da verdade, também entrariam em outro diálogo, como o Gorgias, na qual Gorgias expressa que a versatilidade da retórica estaria além das noções de verdade e justiça, defendidas por Sócrates. A relação da retórica nos discursos e os usos da retórica também seriam um tema do diálogo eutidemo, onde a erística surge como
uma satirização platônica, a argumentação sofística, na qual ele caracterizava como uma forma discursiva que buscava o conflito em si, não a diplomacia, o consenso ou alguma verdade, tendo como objetivo a vitória na disputa retórica. Essas concepções são analisadas por alguns autores de formas diferentes, alguns mesmo contrapondo a visão platônica. Kierkegaard assumiu a postura antiplatônica, afirmando o movimento sofístico como um momento de lucidez na filosofia. Serma Gouzomaide apresenta uma perspectiva intrigante comparando Sócrates às próprias características erísticas dadas por Platão aos sofistas. Bárbara Cassan, em contraposição a outros como Gompers, que insistem em classificar os sofistas como não integrantes da filosofia, acaba apresentando trabalhos que reafirmam a lógica sofística como filosóficas. Esses autores apresentam uma perspectiva intrigante para as relações sofísticas, em contraposição a uma visão mais clássica e moderna sobre os sofistas como utilizadores da retórica para acrescentar discussões que foram muito importantes para a filosofia depois de certo tempo. Durante a segunda parte da pesquisa, foi feita uma análise da retórica da pós-verdade. A pós-verdade, de acordo com a literatura, tem muitos elementos retóricos presentes em sua construção. As relações construídas nos discursos da pós-verdade tendem a invalidar métodos confiáveis de informação. Os próprios dados e informações reportados à população podem sofrer processos de distorção, denominados de fake news. Os oradores da pós-verdade tendem a sustentar suas relações com o público por meio das redes sociais, fazendo isso através de mecânicas algorítmicas. Pós-verdade teria ainda como característica o uso da tecnologia a seu favor para adotar um público constante, mas isso será abordado um pouco mais à frente. A natureza retórica da pós-verdade se assemelha em alguns pontos à retórica clássica. As interações dos oradores da pós-verdade com o público surgem, para Fuller, não através da negação da existência de fatos simplesmente, mas pela capacidade de criar narrativas que dissipam o mistério no qual a criação e a manutenção dos fatos tendem a ser envoltas. Os processos de construção de narrativa da pós-verdade se iniciam em busca de lucro e ações mercantis de indivíduos ou corporações com significativo poder aquisitivo, criando um mercado autossustentável de discursos falsos, fake news e ataques aos meios de difusão informacionais. Na literatura, diferentes autores abordam a questão da pós-verdade de diferentes formas. D'Ancona, por exemplo, apresenta uma perspectiva combativa, identificando que a pós-verdade é um fenômeno emocional e que o fact-checking é parte essencial desse combate, embora hajam outros autores que discordem, alegando que os oradores da pós-verdade têm certa fidelidade de seu público. Frankfurt, por exemplo, conceitualiza o termo bullshit para se referir aos tipos de discursos que são feitos para confundir ou incitar, não tendo nenhuma referência da realidade ou responsabilidade com a verdade. Não sendo uma mentira exatamente, mas uma forma de falsa realidade. O conceito de bullshit de Frankfurt pode ser assimilado como uma recepção da visão erística difundida por Platão, como uma forma retórica que busca somente a discussão e a vitória do debate, e não um debate construtivo. McComiskey é um autor que destrincha os usos retóricos da pós-verdade, identificando que o ethos e o pathos nos discursos da pós-verdade são amplamente utilizados, em detrimento ao logos. Esses discursos integrados a algoritmos das redes sociais seriam uma forma de manter seu público preso aos seus discursos. Após analisar os usos retóricos da antiguidade e os usos retóricos que a pós-verdade traz, é que se iniciou no projeto a análise dos elementos retóricos que a pós-verdade recepciona da antiguidade. A pós-verdade tem elementos retóricos muito presentes em sua construção, tendo pontos muito relacionáveis com a sofística clássica, através dos usos da retórica gorgiana e da erística, que se intriga com o conceito de bullshit, recepcionados da antiguidade, obviamente, para a contemporaneidade. No entanto, a retórica da pós-verdade ela se apresenta de um modo muito complexo e importante de ser analisado dentro do seu contexto. Porque é impossível pensar na retórica da pós-verdade sem pensar também nas ferramentas que são utilizadas pela disseminação de seus discursos, como as redes sociais. A retórica da pós-verdade
Se utiliza muito do ethos e do pathos como um fundamento dos argumentativos, sendo uma forma de recepção direta que deturpa as noções da realidade nos discursos. Gabriele Consentino estabelece que a enganação e a manipulação das formas do discurso em relações políticas, como a propaganda, são tão antigas quanto a própria política em si, e que isso não é exatamente o ponto mais característico da pós-verdade, mas sim a velocidade que caracteriza a circulação dessas desinformações através das redes sociais. Os veículos de informação e comunicação pela internet geram problemas epistêmicos difíceis de solucionar por causa de sua alta velocidade e transmissão de informações, impulsionada pela mudança epistemológica da pós-modernidade, onde o conhecimento e a verdade são consideradas relativas ao discurso e às relações de poder vigentes. Por isso, é difícil relacionar a retórica da pós-verdade com a retórica clássica diretamente. Porém, essas recepções são importantes de serem analisadas, não como influências diretas dos sofistas, como mentirosos ou como enganadores, porque a relação filosófica que se construía na antiguidade era muito mais complexa que isso. Como já foi dito, pesquisadores entendem as relações epistêmicas dos sofistas como questionamentos sobre as noções ontológicas da verdade, que são adotadas hoje em dia. No entanto, as redes sociais e a tecnologia, que são comuns hoje em dia, mas seriam impensáveis na antiguidade clássica, mudam totalmente a dinâmica da retórica. As redes sociais são um eixo central quando é preciso discutir os problemas epistêmicos e sociais da pós-verdade, porque não há como analisar o seu surgimento na contemporaneidade sem pensar antes nos algoritmos que têm feito os discursos consumidos pelas pessoas se tornarem cada vez mais personalizados, para vendas narrativas pré-definidas, para indivíduos que possam reproduzi-los além dos eixos tecnológicos. A informação replicada milhões de vezes a diferentes indivíduos por meio das redes se torna o discurso padrão, que se adapta através dos algoritmos que se adaptam também às tendências, experiências e gostos dos usuários, isolando-os de outros discursos, gerando a sua radicalização pelo discurso conflitivo repetitivo. O orador, na contemporaneidade, toma como forma a timeline. No entanto, embora a capacidade dos algoritmos das redes sociais seja uma importante ferramenta de disseminação de fake news, essas desinformações, na maioria dos casos, necessitam de indivíduos com valores e visões de mundo que se aproximem o suficiente para que sejam verossímeis para eles. Ou seja, necessitam de um viés de confirmação. Os discursos empregados pelas redes de informação abusam do ethos e do pathos como forma de apelo ao público, como forma de atingir o público diretamente em seus valores mais próximos, em suas visões mais próximas, mais íntimas. A retórica sofística clássica pertence a um lugar de questionamento epistemológico muito mais complexo do que o empregado na contemporaneidade pela pós-verdade, porque ele movimentou e movimenta ainda questões filosóficas constantes que temos na contemporaneidade. A pós-verdade se trata de um movimento político, social e tecnológico, por que não? Que, embora seja possível traçar paralelos importantes entre a retórica sofística clássica e a pós-verdade, seja de extrema importância separá-las. Essas são as referências bibliográficas dessa pesquisa, que ainda está em andamento, e eu espero que tenham gostado.